Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. Então, Devarim, por isso que o livro em hebraico tem esse nome, assim como os outros livros também têm o seu nome no hebraico. Pode voltar lá? Então, nós vamos ver como Israel, neste último livro, ele tem uma escolha entre a vida e a morte. Então, Deus, ele dá essa escolha a Israel. Pode passar mais um? Vamos relembrar um pouquinho até onde nós vimos e como chegamos aqui onde estamos. Nós vimos que em Gênesis Deus criou todas as coisas, mas o pecado entrou no mundo, então as coisas foram de mal a pior, até que Deus escolhe um homem chamado Abraão para, por meio da família de Abraão, abençoar todos os povos. E ele faz essa aliança com Abraão, e mesmo Abraão sendo um homem pecador, Deus permanece fiel à sua palavra e à sua aliança. Deus diz que de Abraão, Deus traria alguém que abençoaria todos os povos e dele faria uma grande nação, né, tão numerosa quanto as estrelas. Essa aliança é passada para o seu filho Isaque, que é passada para o seu filho Jacó. Este tem seu nome mudado para Israel, e ali temos então o povo de Israel, por isso que o Israel tem este nome, pois vem do nome que foi mudado de Jacó, que antes era enganador, passou a ser chamado de príncipe de Deus. E ali temos as 12 tribos, que são os seus 12 filhos, e nós vimos isso tudo. Nós vimos como Israel acaba indo parar no Egito, e ele passa 400 anos de escravidão. Moisés é levantado para libertar Israel, para tirar ele ali da escravidão, e o povo realmente sai, né, porque Deus liberta o povo. E então Deus faz uma aliança com Israel ali no Monte Sinai, mas nós vimos que rapidinho Israel já quebra a aliança, Deus já tem que refazer a aliança, Moisés tem que interceder várias e várias vezes. Quem estava no livro de Números viu o quanto Israel reclamou, e Deus, apesar de exercer a sua justiça em alguns momentos, ele ainda assim foi misericordioso, porque era para ter exterminado todo mundo, era para ter acabado com o povo. Mas Deus, ele fez com que a geração das crianças que saíram do Egito fossem conquistar a terra prometida. E ali Moisés vai indo e caminhando no deserto com o povo. Vemos o tabernáculo, que é a presença de Deus no meio do povo. Vemos como Deus, ele traz um jeito de o povo se santificar para andar com um Deus santo. E agora, depois dessa caminhada no deserto, que foi a viagem que eles fizeram no livro de Números, eles finalmente estão diante da terra prometida, prontos para entrar, prontos para começar a conquistar a terra prometida. Aquela geração dos adultos que se revoltaram contra o Senhor, todos já tinham morrido. E agora os únicos que restavam eram Josué, Calebe e Moisés, e as crianças que cresceram e viraram a nova geração. Então pensa nesse cenário, temos uma nova geração de israelitas. Temos um outro povo, diferente daquele que saiu do Egito. E agora, depois de 40 anos, eles finalmente vão conquistar a terra. Alguns até começaram já a conquistar e a fazer ali as suas casas. Mas antes de conquistar, Moisés tem que fazer um discurso final. É como se ele estivesse reunindo o povo e falando: ó, vem cá, que antes de vocês entrarem, eu preciso falar com vocês uma última vez. E depois disso, depois das últimas palavras de Moisés, Moisés finalmente morreria. Então, Moisés sabia que iria partir, e Moisés dá essas últimas instruções vindas de Deus para o povo. Então, este é o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio são os últimos discursos de Moisés à nova geração dos israelitas que vão entrar na terra prometida, antes dele partir, para que os israelitas soubessem como buscar o Senhor ali quando conquistarem a terra. Então, como a gente pode ver, é um chamado à fidelidade. Moisés chama o povo a ser fiel ao Senhor, a ser fiel à aliança. Mais uma vez, a lembrar daquilo que Deus fez por eles. No livro, temos algumas leis novas, que não foram escritas nos outros livros, mas temos algumas outras que se repetem também. Então, temos algumas leis repetidas.
Mas, de qualquer forma, nós vemos então esses últimos discursos de Moisés ao povo de Israel. Pode passar mais um? Vamos entender então esse panorama do livro, para termos uma visão geral sobre o que acontece, sobre o que Moisés fala e como entender o livro da melhor forma. Vemos então, pode passar, que nos primeiros capítulos, se a gente for ver ali nos capítulos de 1 a 11, nós temos o discurso de Moisés, o primeiro discurso. E o primeiro discurso de Moisés, ele faz um resumo. Ele faz um resumo de toda a história daquilo que os israelitas viveram, trazendo um destaque no quê? Na infidelidade de Israel em comparação com a fidelidade de Deus. Então ele vai relembrando Israel todo o caminho que eles fizeram até ali. E todas as vezes que Israel reclamou, que Israel ele pecou, que Israel até queria voltar para o Egito, onde eles eram escravos, mas Deus, mesmo exercendo sua justiça, não os abandonou e os tratou com graça, misericórdia, e Deus foi fiel às promessas feitas a Abraão, promessas feitas a Isaac, Jacó, Judá, promessas feitas ali com todo o povo no Monte Sinai, que seria o Deus deles e que eles seriam o seu povo. Deus não abandona Israel, apesar do seu pecado. Então Moisés ele vai lembrando e chamando o povo, depois de lembrar toda a história, a ser fiel. Então pensa, aquela nova geração que cresceu, eles ouvindo tudo aquilo que os pais deles fizeram, os pais, os avós, como eles decepcionaram o Senhor em tantos pontos, e agora eles estão ouvindo de Moisés: olha, vocês não sejam assim, sejam fiéis ao Senhor. Quando entrarem na terra prometida, que Deus vai dar a vocês, sejam fiéis ao Senhor. Moisés lembra o povo dos 10 mandamentos, e Moisés também traz uma passagem que talvez seja o centro ali de Deuteronômio, a passagem mais famosa ou conhecida de Deuteronômio, que se encontra no capítulo 4, verso de número 1 em diante, na verdade é o verso 4 e 5, mas vamos ler ali do 1 em diante, capítulo 4, verso 1, que é chamado de Shema. Então, Moisés está chamando o povo à fidelidade, lembrando os 10 mandamentos, e ali temos o Shema. Nós vamos entender então que é isso. Deuteronômio 4, eu acho que é 4, não, 6, obrigado. Capítulo 6, obrigado, pastor, está aqui a referência. É que é o verso 4, aí eu li capítulo 4. Deuteronômio capítulo 6, verso 1 em diante, diz o seguinte: estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a qual estás indo para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os seus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e vem e tenha o cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques na terra que dá leite e mel, como o Senhor, Deus de teus pais, te prometeu. E aí o verso 4, ouve, ó Israel. Esta palavra ouve é a palavra hebraica Shema. Então, para eles, isso aqui é muito especial. Para o judeu, o Shema é uma das coisas mais importantes ali no Pentateuco. Ouve, ó Israel. E aí ele continua: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso de número 5 agora. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Agora esse verso é um pouco mais familiar para nós. Porque quando Jesus é questionado sobre o mandamento mais importante de todos, é esse o mandamento que Jesus destaca, é esse o mandamento que Jesus diz: não há nada mais importante do que o verso 5 do capítulo 6 ali de Deuteronômio. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua vida. Aqui temos um resumo do livro de Deuteronômio. Moisés está chamando aquele povo a obedecer o Senhor.
E mais que obedecer de forma religiosa, a entregar o seu coração, para que o povo ame o Senhor, para que tenha um relacionamento com o Senhor de amor, não apenas de impessoalidade, não apenas de um Deus que me dá coisas, um Deus só que me protege, um Deus que quando eu estou em dificuldade eu peço e Ele me dá, ou um Deus que quando eu preciso de fertilidade, quando eu preciso de abundância, Ele me oferece essas coisas. É mais que isso. O Deus de Israel é um Deus pessoal e deseja que seu povo ame Ele, que entregue seu coração a Ele. Duas palavras bem interessantes que nós podemos destacar aqui, ouve, né, se quiser a gente pode já voltar ali para o slide, ouça e ame. Essas duas palavras trazem ideias que vão nos ajudar a aprofundar ainda mais aquilo que Moisés está dizendo. Ouça tem a ver não só com escutar, tem a ver com escutar e responder, trazer uma resposta àquilo que você escuta do Senhor. A resposta que Moisés está orientando Israel a ter é obediência. Então, quando ele diz, ouça, ó Israel, ele está falando, escute o Senhor e traga uma resposta a Ele, obediência. Quando ele diz sobre ame o Senhor, ele está nos mostrando que é uma emoção, mas não só uma emoção, mas uma decisão. Israel tem que decidir, eu vou amar o Senhor. E isso tudo vai trazer uma devoção a Deus. Quando Israel entender que ele tem que ouvir o Senhor e amá-lo, quando ele tem que obedecer e ser devoto a Deus, finalmente Israel iria ser aquilo que Deus sempre quis que Israel fosse. Israel, nós vimos em Êxodo, que é chamado a ser um reino de sacerdotes. Isso significa que Israel era o povo que, por meio dele, todos os outros povos poderiam chegar até Deus, poderiam ver a sabedoria, a justiça, a obediência e o amor de Israel ao seu Deus, de forma que os outros povos com deuses falsos observassem e também se sentissem atraídos ao Senhor. A função de Israel já é uma função praticamente missionária, para que eles fossem exemplos aonde estivessem e para que outras pessoas, imigrantes, pessoas de outras nações, também tivessem o desejo de abandonar os deuses falsos e adorar o Senhor. Então veja que Israel é chamado para ser uma nação diferente, amando o Senhor, obedecendo o Senhor, sendo devoto, escutando os mandamentos e sendo fiel. O que Israel iria mostrar para os outros povos? Aquilo que está escrito no Shema. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Eles estão prestes a entrar em um lugar onde há muitos povos que adoram um monte de deuses falsos e mentirosos. Deuses que eram até mesmo oferecidos sacrifícios infantis para que eles pudessem ter bênçãos que eles queriam, como Moloque e outros tipos de deuses. Israel tinha que entrar naquele lugar e ser uma nação diferente, de forma que todos os outros povos quisessem também abandonar os seus deuses e poderiam ver que há um só Deus, que é o Senhor. Essa era a função de Israel. Agora, fazendo tudo isso, isso levaria também à vida. Obedecer o Senhor no livro de Deuteronômio é a mesma coisa que ter vida, que ser abençoado, que ter o favor de Deus, que ter a graça de Deus em sua vida. É algo bom, é algo benéfico. O livro de Deuteronômio vai então fazer esse contraste sempre de Israel com os outros povos. Israel tem o Deus verdadeiro, Israel obedece o único Senhor, ele leva a vida, os deuses falsos levam a morte. Não é muito diferente daquilo que a igreja tem que fazer. Devemos também ouvir o Senhor e responder com obediência.
amar o Senhor e ter uma vida de devoção, para que os outros povos ou as outras pessoas lá fora que obedecem deuses falsos, talvez não Moloque ou Baal, mas talvez o dinheiro, ou talvez a eles mesmos, pudessem ver que há um único Deus, o Senhor. Nós avançamos no livro e vemos no capítulo 12 ao 26 algo que talvez alguns já começam a achar um pouco mais cansativo de ler, porque aqui temos uma coleção de leis que para nós até mesmo algumas são um tanto estranhas. Mas vamos dar uma olhada e vamos tentar facilitar um pouco a leitura dessas leis. Do capítulo 12 ao 16a, ou seja, metade do 16, nós vemos uma descrição sobre a adoração, como Israel deveria adorar o Senhor. Nós enxergamos que Deus ele determina um dízimo, que é a 10ª parte, para entregar aos levitas, pois os levitas eram aqueles que serviam no tabernáculo e eles não tinham herança, eles não eram como as outras tribos, eles não tinham herança, a herança deles era o Senhor. Então eles entregavam um dízimo para abençoar a vida dos levitas, que serviam ao Senhor e ao povo. E a cada 3 anos o Senhor também determina que outro dízimo fosse dado aos pobres. A cada 3 anos, Israel inteiro se reunia para abençoar os mais pobres. Veja como isso é diferente das outras nações. Deus está levando Israel a ter um nível de justiça mais elevado. Enquanto os outros povos, não ligavam para os pobres ou os necessitados, Israel deveria se importar e amar aqueles que não tinham tantas condições. Nós já vemos como Deus ele promove que Israel fosse uma nação onde o amor reinasse. Não o amor apenas a Deus, mas o amor entre os outros, entre cada um deles ali. Principalmente aos mais necessitados, aos pobres, às viúvas e aos órfãos, que diferente do nosso tempo, que tem um pouco mais de ajuda comparado àquele momento, eles eram praticamente abandonados. Então, Israel, mais uma vez, é chamado a ser diferente. Moisés continua nos seus discursos e ele vai falar sobre a liderança de Israel. Ele vai falar sobre os mais velhos, os líderes das tribos, vai falar sobre os sacerdotes e, no futuro, Israel ainda não tinha rei, tá? Afinal de contas, o princípio de Israel não era para nunca ter rei. O rei é o próprio Senhor. Eles desobedecem o Senhor quando eles querem um rei, igual às outras nações, tá? Mas no futuro eles acabam tendo reis. Mas quando tivessem reis, todos esses líderes, diferente dos outros povos, eles estavam debaixo do quê? Da lei de Deus e dos profetas, que proclamavam a vontade de Deus. Isso é diferente de qualquer outro povo da época. Porque os povos da época, os reis eram o quê? Praticamente deuses na terra. Eles faziam as suas leis e suas regras. Não importam se eram injustas, não importam se era algo que beneficiavam apenas a eles, os reis eram os deuses na terra. Israel é diferente. Israel há um só Deus, e é o Senhor. O rei mais sábio, o rei mais poderoso de Israel, ou o sacerdote com a maior influência, não importa, este também tem que estar debaixo da autoridade da lei de Deus, e da palavra do Senhor, e do próprio Senhor. Então, olha só como coisas que para nós é um pouco mais comum, Deus está fazendo algo muito diferente. Pela primeira vez, vemos uma nação onde os seus líderes tem que se submeter a um líder maior ainda, que está sobre todo o povo, que é o Senhor. Para nós isso é algo comum, mas se a gente se teletransportar um pouquinho e imaginar que isso não era a regra, que isso não era o comum entre os povos, a gente vai perceber o seguinte: a nação de Israel é muito diferente, ou pelo menos deveria ser muito diferente. É a primeira nação que tem um grau de justiça muito elevado, que se importa com os pobres, que se importa com os necessitados, ou pelo menos deveria, que os seus reis têm que se submeter ao Senhor em obediência e à lei de Deus.
Então veja, é uma nação diferente, é uma nação de sacerdotes, é uma nação que foi feita para mostrar que há um único Senhor, e este é Deus, o Deus que fez aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Amém? O livro continua e temos algumas leis sobre leis civis e justiça social. Ele fala um pouco sobre casamento, sobre família, sobre negócios, sempre ensinando a ser justo, sempre ensinando a ser fiel nos seus casamentos, diferente dos outros povos também. Temos aqui algumas leis que protegiam as viúvas, leis que protegiam os órfãos e até mesmo os imigrantes. Os imigrantes que quisessem participar do povo de Israel eram para ser bem tratados, bem recebidos, bem recepcionados e amados também. Israel é diferente. Deus está fazendo tudo isso porque Deus está trazendo o povo de Israel a ter uma justiça mais elevada que todos os outros povos ali de Canaã. Agora, antes de nós avançarmos, temos algumas dicas para ler essas leis, porque eu sei que algumas leis ali são bem claras, né? A gente lê, vê, nossa, realmente Deus está se importando com a viúva. Deus está se importando com o órfão, com as pessoas necessitadas. Agora, existem leis um tanto quanto estranhas para nós. Então, eu sei que é impossível abranger tudo, mas eu gostaria de trazer aqui algumas dicas de como ler essas leis quando estiver lendo Deuteronômio. Primeira dica, sempre que ler Deuteronômio, lembre-se, o público-alvo, o primeiro público não é a gente, foi Israel. O Israel num tempo antigo, com uma cultura diferente, com demandas diferentes, com um momento diferente de vida. Quando a gente lê dessa forma, a gente já começa a entender que existiam coisas que eram para aquele Israel antigo. E aí as coisas começam a ser mais fáceis, compreendidas, de uma forma mais fácil. Pensa que é uma época distante e diferente da nossa. Segunda coisa, não compare as leis de Deuteronômio com as nossas leis modernas. Talvez você vai ficar achando muito estranho algumas coisas. E aí você vai falar, poxa, hoje em dia é assim, mas antigamente Deus falou isso e tal. Então, você vai achar algumas coisas um tanto quanto diferentes mesmo. Mas, se a gente está vendo que aquele momento era para aquele público específico, naquele tempo específico, nós temos que comparar aquelas leis com as leis dos outros povos de Canaã. E nós temos que fazer isso, e quando nós fizermos isso, nós vamos perceber que Deus está trazendo uma nação diferente de todos os outros povos. Os outros povos buscavam deuses falsos, eram injustos, eram pecaminosos, Israel tinha que ser diferente. Ele está elevando o grau de justiça. Se nós compararmos com as nossas leis, algo vai nos soar estranho, mas quando nós comparamos com o jeito que as pessoas faziam as coisas naquela época, nós vamos ver que Deus está levando Israel a ser uma nação mais santa, mais justa e mais correta do que todos os outros povos que estão ao redor deles ali, para aquele contexto, para aquela época. Outra dica, e essa aqui é bem interessante, tente discernir os princípios por trás das leis. Ou seja, talvez aquilo não vai ser aplicado de forma tão direta a nós hoje em dia. Mas qual princípio Deus traz por trás daquilo? Esse princípio é eterno, é aplicado a nós até hoje. Um exemplo disso é a passagem de Deuteronômio 25, verso 4. Vamos lê-la? 25, verso 4. Lá tem uma lei que talvez para nós não vai fazer tanto sentido. Olha lá. Não amordaçarás a boca do boi quando ele estiver debulhando. Então, você está usando o boi ali no trabalho, e muitos ali amordaçavam o boi. O boi, ele trabalhava e ele não podia comer daquilo que caía no chão, ele não podia se alimentar. Ele só tinha que trabalhar, e vai. Deus, ele fez uma lei para o povo se importar até com o animal que estava trabalhando ao seu favor. Não amordaça, deixa ele trabalhar, e se ele conseguir comer alguma coisinha, ele vai comendo, ele vai se alimentando. Aí a gente lê esse verso assim, o pessoal, não sei, eu espero que ninguém faça assim, mas a gente tem essa brincadeira de fazer aqueles devocionais, de abrir assim e fazer assim, Hoje, o que Deus vai falar para mim? Não amordaçarás a boca, do boi. Aí você fala, não tem nem boi, nem animalzinho eu tenho.
que lei é essa, né? Mas o interessante é ver como o apóstolo Paulo traz a mesma passagem e mostra o princípio por trás da passagem. Veja 1 Coríntios, capítulo 9, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 9. Pois na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando debulha o grão. Ele está citando Deuteronômio 25, verso 4. Será que Deus está preocupado com os bois? Pode passar. Pode passar o versículo. O versículo. Verso 10 também. Ou será que, de fato, não diz isso por nós? É claro que é em nosso favor que está escrito, pois quem lavra a terra deve debulhar o grão com a esperança de participar da colheita. Então, veja, ele está trazendo o princípio da passagem, que quem trabalha deve receber o seu sustento. E ele está trazendo isso para a vida dele, dos apóstolos, que trabalhavam e que eles eram dignos de receber ofertas das igrejas para ajudar no trabalho que eles faziam de evangelização, de levar a palavra e de edificar e plantar igrejas. Então, Paulo, ele não para ali na lei diretamente do que está escrito, ele vê o princípio por trás. Ele vê Deus se importando com ele, com os outros apóstolos, com os outros trabalhadores que levam a palavra de Deus e que muitas vezes as igrejas não queriam ajudar, ofertar e deixavam eles se virando, se esforçando, sem nenhum tipo de sustento. Então, essa passagem é muito interessante para vermos como a gente pode fazer isso com o livro de Deuteronômio. Pegar a lei e ver o princípio por trás daquilo. Será que Deus está incentivando o amor ao outro? Será que Deus está incentivando a se importar com o outro, ser mais justo? Outra lei, não tenha 2 pesos e 2 medidas. Hoje em dia ninguém carrega 2 pesos e 2 medidas na bolsa, mas Deus está incentivando a ser justo, a exercer justiça. Enfim, então são dicas que ajudam a ler ali o livro de Deuteronômio. Vamos para a parte final, então, do panorama, já caminhando para ver Jesus e também as aplicações deste livro. O capítulo 27 ao 34, Moisés faz seu discurso final. Ele está prestes a morrer. Ele se coloca diante do povo e ali ele fala ao povo, vocês têm 2 caminhos, Israel. 2 caminhos. Obediência ou rebelião. Vocês escolham. A obediência, Israel, vai levar à vida e vai levar à bênção, mas a rebelião vai levar à destruição e ao exílio. Talvez os mais novos não conheçam a palavra exílio, mas exílio é que Deus iria tirar o povo da sua terra. Veja, ele estava levando para conquistar a terra. E ele está dizendo, se vocês forem infiéis, eu vou tirar vocês da terra de vocês, vocês vão para outro lugar. E de fato isso acontece, porque eles foram rebeldes. Então veja, ele está colocando esses 2 caminhos, o caminho da vida, o caminho da morte. A vida é obedecer o Senhor, morte é desobediência ao Senhor. E é interessante notar que, não precisamos ler, mas no capítulo 31, verso 29, Moisés mesmo fala, olha Israel, eu sei que eu estou partindo, e eu sei que quando eu partir, vocês vão desobedecer. Então Moisés ele não fala, se vocês vão desobedecer, ele fala, vocês vão. Quando acontecer isso? Porque ele sabia, ele estava com aquele povo há 40 anos, e quem viu um pouquinho no domingo passado, talvez ia ter a mesma conclusão. Ele sabia que o povo era rebelde. Só que Moisés não para por aí. No Deuteronômio capítulo 30, do 1 ao 6, a gente não vai ler também pelo tempo, ele vai falar o seguinte, mas Israel, quando isso acontecer, quando vocês desobedecerem o Senhor, quando vocês forem exilados para uma terra distante, com deuses estranhos, com pessoas estranhas, com uma cultura e uma língua estranha, se vocês se lembrarem do Senhor e se voltarem para Ele e orar, e os seus corações se voltarem para o Senhor, Deus vai ouvir vocês e vai trazer de volta e vai abençoar vocês e vai ter graça e misericórdia mais uma vez. Isso mostra, então, que o problema nunca foi o Egito. O problema nunca foi a escravidão. Há uma escravidão pior, que é a escravidão do pecado. Há um problema pior, que está no coração do povo. Moisés está dizendo, o coração de vocês é o problema.
Quando vocês pecarem, tudo der errado, volte o seu coração para o Senhor. Torne o seu coração para o Senhor. Este é o principal ponto. Ame o Senhor com todo o teu coração. É muito mais do que se livrar dos outros povos ou algo do tipo. A pior batalha que Israel tinha que entender era travada aqui. Israel tinha que ter o coração para o Senhor, e isso eles não estavam entendendo. Mas Moisés os alertou. Então veja, eu estou falando muito veja, né? Estou percebendo, né? Estou me inspirando no Senhor, irmão Jové. Veja bem, né? Eu tenho que falar ouça, né? Shemá, né? Então observe. Nos capítulos finais ali, temos aí um poema de aviso no capítulo 32 e um poema de bênção no capítulo 33. E aí Moisés sobe uma montanha e morre. Deus mostra toda a terra, né? Fala, olha Moisés, olha a terra. Mas ele não entrou porque a gente sabe que ele bateu na pedra, né? Quando era só para falar. Desobedeceu o Senhor também. E aí Deus morre, Moisés morre, e Deus enterra Moisés, né? E ninguém sabe onde ele foi enterrado. E ali a Bíblia fala que não houve homem como Moisés, né? Que falava face a face com o Senhor, que fazia os milagres, né? Os feitos que Moisés fez. Então Moisés foi um homem incrível. Eu não queria ser ele, tá? Eu estava comentando com a Isa, eu não queria ser Moisés. Ele aguentou muito, né? Muito mesmo. Mas foi um homem incrível, um exemplo para nós. Então ali Moisés morre e ali fica aquela geração pronta para conquistar a terra prometida, que é o que acontece no livro de Josué. E aí fica isso, será que o povo vai ser obediente? Será que o povo vai escolher o quê? Obediência e rebelião. E aí a gente continua lendo nos outros livros. Como nós vemos Jesus neste livro, então, já caminhando para os momentos finais? Aqui, nós podemos ver Jesus, pode passar, em Moisés. Porque se a gente for ver Deuteronômio 18, 15 e 19, o que diz lá? 18, 15 e 19, diz o seguinte: o Senhor teu Deus levantará um profeta, semelhante a mim, do meio de ti, dentre teus irmãos, a ele ouvirás, conforme o que pediste ao Senhor, teu Deus, no Horebe, no dia da assembleia. Não quero mais ouvir a voz do Senhor, meu Deus, nem olhar para mais para este grande fogo, para que eu não morra. Então ele está dizendo ali que haverá um profeta que Deus levantará, à semelhança de Moisés, e este profeta todos devem chamar, ouvir, todos devem obedecer. E aí a gente lê no verso 19 e 22, até o 22, do capítulo 3 de Atos. Atos 3, 19 ao 22. Então, uma coisa que é interessante reparar, todos os tipos de Cristo que há no Antigo Testamento, eles são confirmados em alguma passagem no Novo. É isso que a gente tem sempre feito. Toda vez que eu falo, olha, Jesus está aqui, eu pego uma passagem do Novo Testamento que diz, Jesus está ali. Tá bom? Então, a gente não coloca Jesus, né, aleatoriamente. O Novo Testamento sempre indica. E, mais uma vez, ele vai indicar. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. De modo que da presença do Senhor vem um tempo de refrigério, e ele envia o Cristo, que já vos foi predeterminado, Jesus. É necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo o que vos disser. Quem é o profeta em semelhança a Moisés? Quem Moisés, a vida inteira dele, estava apontando para Jesus Cristo. Mais uma vez, nós vemos um livro do Antigo Testamento apontando, trazendo mais uma pecinha do quebra-cabeça para termos uma visão mais completa sobre Jesus Cristo e a sua obra. Jesus é o profeta que nós devemos ouvir. Jesus é o profeta que não é só semelhante a Moisés, mas é maior que Moisés. E não é só um simples profeta, é o próprio Deus encarnado que veio purificar o seu povo, que veio tabernacular, estar presente entre o seu povo, para os santificar, para os salvar. E hoje, o caminho da vida é ouvir Jesus Cristo.
O caminho da vida é obedecer o Senhor Jesus. Muito interessante também a passagem de Mateus 17, o Monte da Transfiguração. Lembra quando Jesus ele transfigura, né, e ele aparece em glória para os seus discípulos, e até Moisés e Elias estão ali do lado dele? Vamos ler ali Mateus 17, do verso 1 em diante, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Então apareceram diante deles Moisés e Elias, falando com ele. Olha que visão extraordinária. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus, e aqui Pedro se assemelha muito a nós, né? Ele às vezes também não sabia o que falar. Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. A ele Shema. Ouve ele. Ouve, meu filho, obedeça a ele. Seja devoto ao Senhor Jesus. Ame Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ouve, ele é o profeta que haveria de vir. Ele é o rei que haveria de vir. Ele é o Salvador, o Messias. Jesus Cristo é o próprio Deus que veio para salvar o seu povo. Ouve. Talvez a gente veja essa passagem, né, e a gente não perceba essas coisas, esses detalhes. Mas para um judeu que ouve o Shema todos os dias, praticamente, na hora que ele ouve uma voz do céu e fala, ouve, Shema, né? Ele já associa, opa, peraí, tem algo grandioso acontecendo, porque eu lembro disso aí em Deuteronômio. É o próprio Deus ali no meio deles. Ouça o Senhor Jesus. Ele é quem nós devemos ouvir. Ele fala em nome de Deus. Ele é o próprio Deus. Obedecer a Jesus e amá-lo é o caminho da vida e bênção. Não só para Israel, mas para todos os povos. Que aplicações a gente pode tirar do livro? Pode voltar lá para os slides, por favor. Primeiro, então, do mesmo jeito que teve essa escolha Israel, a gente também tem isso. Há um caminho de bênção, há um caminho de vida, há um caminho de prosperidade espiritual, de paz, de graça, de amor abundante em nossos corações. E esse caminho é apenas um: obediência ao Senhor Jesus. Ouvir, amá-lo, obedecê-lo. Este é o melhor caminho que todos nós podemos tomar. Em nossas vidas temos várias decisões, vou para esse lugar ou vou para outro. Mas a maior e mais importante decisão é ser fiel ao Senhor Jesus. É obedecê-lo e amá-lo de todo o coração. Então a pergunta que nós temos que nos fazer não é se nós estamos indo à igreja ou não. Se nós estamos cumprindo nossos atos religiosos ou não. Se nós estamos obedecendo leis aqui ou não, mas se nós estamos com todo o nosso coração amando e obedecendo a Jesus Cristo. Podemos estar aqui todos os domingos, mas se o nosso coração não for igual ao Shema, ouça, ame com toda a tua força, com todo o seu ser, nada adianta. Podemos estar sendo os judeus mais religiosos, o povo de Israel mais religioso, mas se o nosso coração não é entregue, infelizmente o nosso caminho não tem sido de vida. Olha lá, João 14, 23, vamos ler rapidamente. João 14, 23. Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos a Ele e faremos nele morada. Amar o Senhor é muito mais do que falar. É muito mais do que sentir um sentimento bom no coração. É obedecer. Amar o Senhor, o verdadeiro amor ao Senhor Jesus se revela em obediência. Nas leis mais fáceis para a gente obedecer e nas coisas mais difíceis que Ele nos pede também. Por último, a aplicação ali, Deus quer o seu coração.
nós podemos perceber no livro de Deuteronômio que o intuito do Senhor sempre foi o coração do povo de Israel. Nunca foi apenas ter um povo que seguia leis por seguir, mas que tivesse um povo que o amasse, que o obedecesse, não por obrigação, mas por amor. E é a mesma coisa conosco. Deus não quer só o nosso tempo no domingo, ou nossa rotina na semana, Ele quer nossos corações. A tarefa que o crente nunca para de fazer com esforço é amar o Senhor. Não é algo que fazemos de qualquer jeito, mas com toda a nossa vida, com todas as áreas de nossa vida. Nós amamos o Senhor no domingo, na segunda no trabalho, na terça na faculdade, na quarta na escola, na quinta em casa, na sexta quando estamos na rua, sem ninguém nos vendo. Nós amamos o Senhor integralmente. Mas parece que muitas vezes somos iguais a Israel, que queremos entrar na terra prometida, queremos todas as bênçãos e tudo mais, mas não queremos entregar o nosso coração completamente ao Senhor. Deus, toca nessa área, mas nessa aqui deixa ali. Deus, transforma esse lado, mas essa aqui deixa intacta ainda. Deus, Ele quer tudo. Deus, Ele quer toda a nossa vida. Não há área da vida humana, então, que Deus não quer que entreguemos para Ele. Tudo isso nós podemos aprender ali no livro de Deuteronômio. E aí, então, para nós encerrarmos toda essa série de mensagens, olha só, vamos dar uma recapitulada em tudo o que vimos. Se a gente for ver em Gênesis, nós vimos que Jesus, ele aparece ali, como descendente da mulher. Logo depois da queda, queria esmagar a cabeça da serpente. Nós vemos, a gente se faz essa pergunta agora, onde está essa promessa? Onde está a bênção da família de Abraão para todos os povos? O rei que viria de Judá? Êxodo. Onde está o tabernáculo? Lembra, o tabernáculo não era a presença de Deus no meio do povo? Onde está a presença de Deus no meio do povo? Cadê o cordeiro pascual que é morto e o anjo da morte passa por cima e a gente não morre? Cadê o grande eu sou em Êxodo 3,14? Pode passar. Em Levítico, onde está o grande sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de uma vez por todas para que a gente tivesse acesso ao Santo dos Santos? Cadê o verdadeiro dia da expiação? Lembra do dia da expiação? Onde um bode era mandado embora, levava os pecados de Israel, e outro era sacrificado, e o sangue era aspergido no propiciatório para apaziguar a ira de Deus. Cadê? Cadê esse dia que Deus prometeu que o pecado ia embora e a ira de Deus ia ser apaziguada e só restaria amor e paz? E em Números, onde está a verdadeira água viva, melhor que as de Meribá? A gente viu que Meribá nada mais é do que uma grande representação de Jesus Cristo, que era o sustento ali do povo, mas Jesus é a água viva que sustenta a gente espiritualmente. Cadê a serpente de bronze, que quando é levantada, todo mundo que olhasse para ela era salvo? Ou o rei profetizado por Balaão. Outra coisa também, cadê o maná? O maná também aponta para Jesus Cristo. Ele é o pão vivo, o pão que desceu dos céus, perdão. E em Deuteronômio, então, quando Deus irá reconciliar o coração rebelde? Essa é a pergunta. Quando Deus vai finalmente transformar o coração das pessoas para Ele? Quando Deus realmente vai restaurar e agora não só libertar de nações opressoras ou de situações difíceis, mas libertar aqui dentro? Quando isso vai acontecer? Quando Deus vai trazer um profeta igual a Moisés? E ali você já pode ver que tudo isso tem a resposta onde? Em Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo isso aqui. E quando a gente não lê esses 5 livros, é tudo isso aqui que fica faltando na nossa visão de Jesus. É tudo isso aqui que ainda fica faltando para a gente entender uma visão mais bela, mais gloriosa e mais linda de quem Jesus é e aquilo que Ele fez por nós. Ele é quem está no meio do seu povo, Ele é quem santifica o povo, Ele é o Cordeiro que morreu por nós. Ele é quem converte todo o coração completamente para Ele, porque eu e você, se deixássemos nós escolher, escolheríamos rebelião todos os dias. Mas porque o sangue de Jesus não só te salvou, mas como regenerou a sua vida, hoje eu e você podemos escolher a obediência ao Senhor e ter a vida eterna através dele. Amém?
Último slide, que é o que tem aparecido praticamente sempre, né? Pode passar. A Bíblia, então, irmãos, é uma grande história sobre uma pessoa, Jesus. E como essa pessoa nos salvou, e como essa pessoa fez tudo e faz tudo para a glória dele. Que Deus abençoe. Nós vamos orar agora, encerrando, então, essa série de mensagens. Espero que Deus possa ter falado ao teu coração, ao meu coração, e nos guiado ao longo desses livros. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo. Perdoe, a Deus, pelos nossos pecados. Perdoe, a Deus, porque nós falhamos todos os dias. Mas nós te louvamos porque hoje o nosso coração finalmente se tornou, se virou, ó Deus, para ti. O nosso coração finalmente quer te obedecer, quer te amar, quer seguir os teus mandamentos, quer entregar a vida ao Senhor, não porque nós fizemos essa decisão por nós mesmos, mas porque o Senhor converteu os nossos corações. No dia que tivemos fé, no dia que nos arrependemos, foi o dia que o Espírito Santo trabalhou em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a permanecer nesse caminho. Que a graça que nos salvou seja a graça que vai nos continuar, Deus, a buscar o Senhor, a obedecê-lo e a experimentar da vida, que é conhecer o Senhor e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviaste. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.